Vamos falar agora da aulinha de mucosite. A mucosite é uma complicação que pode aparecer em média de 60% a 70% dos pacientes em tratamento oncológico. Ela tem variações, a gente pode ter uma mucosite grau leve, pode ter uma mucosite mais extensa. A mucosite, na verdade, é uma lesão no tubo digestório e que o paciente chega se queixando de dor e desconforto na cavidade oral. Mas, na verdade, quando o paciente faz essa queixa para a gente, ele já tem lesão mais propriamente configurada da boca até o ânus. E aí você começa a imaginar quando a gente tem uma aftazinha na boca, não incomoda? Imagina você ter um monte de lesõezinhas na boca. Por conta disso, a terapia nutricional tem que ser um pouco cuidadosa com esse paciente. E aí, o que a gente deve evitar? Evitar nesse paciente que ele ingira extremos de temperatura. Alimentos muito quentes podem causar ainda mais lesão naquela mucosa que está muito friável, muito sensível. A gente prefere alimentos em temperatura ambiente, essa é uma das questões clássicas que a gente trabalha. Até alimentos gelados demais podem ser abrasivos, podem fazer e causar dor ali na região. Normalmente um paciente que faz mucosite, o oncologista prescreve bicarbonato de sódio para fazer bochecho antes de dormir. Classicamente, a gente tem que indicar esse paciente para fazer laser terapia. O tratamento com laser vai efetivamente secar aquelas lesões, a resposta é muito alta e rapidamente o paciente volta a aderir ao tratamento nutricional. O problema da mucosite é que esse paciente pode comprometer a ingestão alimentar dele por conta da dor. E aí eu sempre estou repetindo nos módulos e nas aulas falando sobre a importância da terapia nutricional. Então, quanto menos tempo a gente perder com esse paciente fazendo uma ingestão plena do que ele necessita, melhor. E aí a gente faz uma terapia nutricional ajustada a esse quadro temporário de dor. E tem que ser temporário, a gente tem que minimizar. O complicado é quando o paciente já no início, nos primeiros ciclos de quimioterapia, já apresenta a mucosite. Aquilo ali pode predizer que esse paciente vai arrastar todo o tratamento oncológico dele por conta dessa questão mucosite, que pode melhorar e piorar. E ainda pode estar associada, por exemplo, com uma xerostomia, se o paciente estiver fazendo radioterapia na região alta. Tem alguns trabalhos que relacionam a probabilidade maior de mucosite com disbiose intestinal. O desfavorecimento da microbiota faz com que uma enzima específica que faz desintoxicação de medicações fique menos ativa. Aí o paciente tem mais lesões. Daí a importância da gente pensar em mucosite, em pré e probióticos. Os últimos trabalhos têm falado sobre isso. Quanto aos alimentos, preferir os alimentos mais macios, acompanhados de molho, temperatura ambiente ou evitando extremos de temperatura e evitando alimentos duros, torrada, granola. Eu cheguei a falar do Isocrisp, então ele também deve ser evitado porque ele é bem crocantezinho. Biscoito, se bem que aqui na terapia nutricional nossa, não rola essa história de biscoito, muito menos biscoito creme crack, né? Só quando a gente tem uma necessidade lá no paciente com muita diarreia, mas aí a gente trabalha com biscoito e bolacha de arroz, certo? Então esses alimentos muito secos e muito duros vão fazer, obviamente, mais lesão ali naquela cavidade oral que o paciente refere extrema dor. Às vezes acontece da gente precisar anestesiar um pouco essa região se o paciente referir extrema dor ao ingerir os alimentos. E aí a gente pode utilizar uma gelatina que no preparo
você utiliza adiciona uma colher de sopa de xilocaína. E aí o paciente come uma colherada daquela gelatina antes dele se alimentar. Mas lembrando, ele está com lesão em cavidade oral. Estando ele com lesão em cavidade oral, mesmo anestesiado, não utilizar alimentos quentes, duros, secos, porque a gente vai continuar agredindo essa mucosa e ao contrário, a gente tem que fazer com que essa mucosa tenha o menos agressão possível. Há uns dias atrás, lá naquele grupo do Facebook de câncer de mama, uma paciente perguntou: estou com mucosite, o que vocês estão fazendo? Foram umas respostas assim, eu acredito que umas 6, 7 respostas, falando que estavam utilizando e o que interessante seria usar glutamina. A glutamina, sim, é um aminoácido que faz restituição de tecido de tubo digestório. É verdade que se a gente utilizar a glutamina, ela vai reestruturar, vai aumentar o poder de cicatrização e acelerar essa cicatrização, reduzindo o tamanho dessa lesão e encurtando o tempo de vida dessa lesão. Só que as células tumorais são ávidas por glutamina. Elas têm um sítio de predileção energética de glicose, proteínas, dentro das proteínas, paixão absoluta por glutamina e outras coisitas mais, como até butirato, a célula tumoral pode utilizar como fonte energética. Sendo assim, a gente tirou muito o pé do acelerador com a história de glutamina e câncer. Então hoje a gente não indica glutamina para paciente oncológico, salvo se esse paciente tiver com uma mucosite muito importante, já grau 3, grau 4, que seja refratária, não esteja obedecendo ou respondendo à laser terapia, aí sim a gente pode pensar em usar glutamina. A glutamina compra-se em casa de produtos naturais ou em casa que vendem produtos hospitalares. Normalmente a que vende em produtos hospitalares é mais caro, mas a estrutura do aminoácido, da molécula, é a mesma coisa, que é a L-glutamina. O que a gente pode fazer? Repetindo, nesse paciente que está refratário à laser terapia e está com mucosite, e essa mucosite está interferindo diretamente no estado nutricional, porque esse paciente não está conseguindo fazer a terapia nutricional dele de forma adequada. Usar glutamina, não tem esse bochecho de bicarbonato? Pode fazer também um bochecho no final da noite, após o bicarbonato, uma colher de sopa rasa de glutamina, diluída em 80 ml de água, 50 ml de água, bochechar, deixar aquela água com glutamina repousar na cavidade oral e então cuspir, não ingerir a glutamina. Só para minimizar, sabe? Não dar essa oferta para o tumor, sem grandes neuroses. Se essa mucosite estiver muito extensa e você estiver pensando em utilizar, pode ser utilizada de 1 a 3 vezes ao dia. A média de ingestão de glutamina indicada para um adulto é de 30 gramas. Considerando que uma colher de sopa tem, em média, 10 gramas, sendo que a glutamina ela é mais levinha, sabe? Então, a gente deve bater uns 25 gramas, mais ou menos, entre 24 e 26, digamos, de glutamina com 3 colheres de sopa. E aí, não precisam ser aquelas colheres generosas de mãe, não. Colher rasa. E aí, faz 3 vezes ao dia, após e com um distanciamento médio de 1 hora após as refeições, para que aquele tubo digestório, para que aquela cavidade faça absorção plena e utilização plena dessa fonte energética da glutamina para a reparação tecidual. Picolés. Digamos que o paciente queira um picolé de uva, limão, ele super gelado, quando a gente bota na boca, não cola no palato, até isso é abrasivo e pode lesionar aí o paciente com mucosite. A ideia e o objetivo nutricional é que a gente o quanto antes volte para a estrutura de alimentação anterior, mas a mucosite é uma das complicações mais comuns aí durante a quimioterapia, podendo levar até internação, e o paciente que interna com mucosite incide com
custo de internação muito maior. Então, até em custo, essa mucosite pode interferir, e não somente, se fosse somente que eu pudesse dizer, né? Estado nutricional. E aí, pensando em pré e probióticos, né? Eu fiz um link aqui pensando na curcumina. A cúrcuma, como eu disse, geralmente entra em todas as minhas prescrições. Mas para ativação do efeito da cúrcuma, o interessante é que o paciente ingira a cúrcuma com a pimenta. Pode ser pimenta do reino, pimenta caiena. A curcumina com a piperina potencializam, na verdade é a piperina, né, que vai potencializar a ação da curcumina em até 70%, a ação antitumoral da curcumina. Nesse paciente com mucosite, a gente tem que evitar essa prescrição da cúrcuma associada à pimenta. A cúrcuma pode ser utilizada, mas não a pimenta, por conta realmente de lesão, né? Já falei de todos os alimentos duros, as oleaginosas, os crisps, os biscoitos, torradas, isso realmente a gente fica com os alimentos mais macios, e tem alguns estudos mais recentes falando da utilização, além de pré e probióticos, a gente vai ver quando a gente for falar de intestino sobre isso, né, que os polifenóis são excelentes pré-bióticos. Então, a gente pode utilizar também, né, pensando nessa ideia de dar pré, usar os polifenóis. Se esse paciente estiver associado, mais uma coisa, se esse paciente estiver associado à mucosite com a constipação intestinal, você tem que dar fibra e água. Mas toma cuidado com a forma de oferta de fibra. Aí fibras também abrandadas pelo calor. Aí os vegetais são vegetais cozidos, evitar alimentos muito duros. E aí saladas cruas, né? E aí a gente pode fazer uma lesão em cavidade oral por conta dessa utilização, se tiver associação. Então, além dessa história dos pré e probióticos, alguns trabalhos falam sobre a utilização de zinco para esses pacientes que estão com mucosite. Alguns trabalhos também relacionam deficiência de zinco com maior probabilidade de mucosite. Trabalhar com prescrição de zinco pode ser interessante de forma preventiva se você está com um paciente que prediz, por conta, por exemplo, da utilização específica de alguma quimioterapia, que já possivelmente vai fazer uma mucosite. Aquele ciclo é um ciclo comum de fazer mucosite. A gente pode trabalhar de forma preventiva, então. Para a mulher, a orientação e a indicação é a necessidade de zinco em média de 12 mg, de 11 a 15 mg, então por conta disso a gente pode trabalhar com 10 mg de zinco por dia para melhorar aí essa situação do paciente. Lembrando, antes, se esse paciente não tiver mucosite, a história das sementes de abóbora, sementes de girassol, vão dar uma quantidade interessante de zinco. Então, a gente pode trabalhar com alimentos sem necessidade de suplementar. Mas, se você vir que esse paciente é um paciente que já não tem um bom hábito alimentar, não fazia uma boa ingestão de zinco, ou acredita que ele esteja desbiótico, de repente seja interessante a gente já oferecer zinco em cápsulas. Alguns estudos falam também sobre o uso do aloe vera em bochechos 3 vezes ao dia, em um estudo que acompanhou pacientes com o uso de aloe vera em concomitante com outro tipo de bochecho, né, somente com bicarbonato puro. O grupo que recebeu aloe vera diluído em água, bochechou e aí engoliu, é super tranquilo, teve uma melhora muito importante da mucosite em curto espaço de tempo. Outro trabalho também falou do uso do chá da camomila, podendo fazer também bochechos e engolir com chá da camomila com temperatura de ambiente a levemente gelada. Também trouxe um calmante, né, natural para essas lesões, e a resposta também houve um encurtamento dessa mucosite em uso do chá de camomila.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, porque alguns trabalhos falam da utilização de ômega 3. Geralmente, ômega 3 a gente suplementa naqueles pacientes que já tem aquela carga inflamatória, aquela resposta inflamatória bem importante. Vou falar disso quando eu for falar de fitoquímicos, de algumas prescrições para oncologia. Então a gente guarda essa história do ômega 3 que pode ser empregado aqui, né? Como eu disse, alguns desses pacientes podem chegar até a internar por conta de mucosite. Então eles estão no estágio inflamatório muito aberto. Então, obviamente, o ômega 3 vai ser interessante para a gente utilizar também. E na hora da gente prescrever, na verdade, probióticos, os lactobacilos respondem muito bem, mas também lá na seçãozinha de intestino a gente vai fazer um apanhado geral que vai nos ajudar também nos direcionando como é que a gente pode trabalhar com essas suplementações de probióticos, se há necessidade de utilizar ou não, enfim. É isso. Uma beijoca, até a próxima aula.